Seu filho tá pronto para a introdução alimentar? Olá, mamães. Eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre como se preparar para a introdução alimentar. Você sabe se o seu filho está realmente pronto para começar a comer? Por que a gente orienta o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que a introdução alimentar comece somente a partir dos 6 meses de vida? Você sabe por que essa orientação ela é comum entre todos esses órgãos de saúde? Porque a partir dos 6 meses de vida, o seu filho vai ter os rins preparados para o excesso de sódio, ele vai ter as enzimas digestivas preparadas para todos os alimentos que ele vai começar a conhecer, ele vai ter o desenvolvimento motor mais aprimorado para conseguir sustentar a cabeça e diminuir o risco de engasgo. Ele vai ter perdido, espera-se que ele tenha perdido o reflexo que é importante para a amamentação, mas que atrapalha o processo de introdução alimentar, que é o reflexo de quando você toca alguma coisa na boca da criança, ele coloca a língua para fora. Esse reflexo é importante para a amamentação, porque é com a língua que a criança extrai o leite do seio da mãe, mas para a introdução alimentar ele vai acabar atrapalhando na hora que você for tentar colocar uma colher ou um alimento dentro da boca da criança. E aos 6 meses de vida, a maioria das crianças já perdeu esse reflexo. Além disso, as bactérias intestinais do seu filho já vão ter povoado melhor esse intestino, mais preparadas para participar da digestão desses novos alimentos, e o sistema imunológico do seu filho também vai estar mais aprimorado para diminuir o risco de ele ter alergias aos alimentos. E além disso, o mais importante, o sinal mais importante, o seu filho vai ter tido um desenvolvimento mais afinado para ter interesse de comer, que é um sinal de prontidão muito importante para a alimentação. Que o seu filho entenda, que ele veja você se alimentando, a família se alimentando e que ele tenha curiosidade, que ele tenha interesse, que ele busque, que ele tente pegar a comida, que ele consiga compreender esse momento. Então, aos 6 meses de vida, além de todo o trato digestivo do seu filho estar preparado para essa introdução de vários alimentos novos, o desenvolvimento motor dele, espera-se que ele já tenha alcançado a sustentação cefálica para conseguir se alimentar numa posição mais ereta, diminuindo o risco de engasgo. Ele vai estar com um desenvolvimento motor mais aprimorado para tentar pegar as comidas e levar para a boca e conseguir se desenvolver mais ainda. Ele vai ter aprendido a apresentar interesses pelos alimentos e o reflexo de protrusão da língua vai ter também desaparecido, é o que a gente espera. Esses são os sinais de prontidão que você precisa avaliar que o seu filho esteja conseguindo fazer para poder começar uma introdução alimentar. E avaliar esses sinais é também uma necessidade de acompanhamentos médicos. O pediatra que tem a função de te responder se seu filho está pronto ou não para começar a introdução alimentar. Mas ok, o seu filho já tem uma sustentação cefálica, já consegue sustentar o tronco também, que é outro sinal de prontidão muito importante, ou seja, ele consegue sentar ali já sem apoio, o seu filho perdeu o reflexo de protrusão da língua, ele está se interessando pelos alimentos, ele demonstra sinais de querer pegar, querer tocar naquilo que você está comendo quando você está comendo. E o que você precisa fazer então para começar a introdução alimentar do seu filho? A primeira coisa que eu acho que é o mais importante é você dar o exemplo. Ninguém tem vontade de fazer nada que a gente não sabe que tem que ser feito. As crianças funcionam da mesma forma. Elas precisam saber que a gente precisa se alimentar para que ela tenha vontade de se alimentar. E ela só vai saber que precisa se alimentar se ela vê os pais fazendo isso. Por isso é muito importante que a criança, mesmo antes dos 6 meses, ela veja você se alimentando na mesa, ela esteja ali próximo, para que ela, como exemplo, ela demonstre o interesse. Então, a primeira coisa que você vai fazer para a introdução alimentar do seu filho é dar o exemplo para ele. E é um exemplo de você comendo batata frita, sorvete,
coisas industrializadas, alimentos industrializados, não. É o exemplo de ele ver você comendo aquilo que você vai dar para ele comer. Ou seja, as frutas, os legumes, a comida saudável. A segunda coisa que você vai precisar se preocupar é com o ambiente. Não é para o seu filho aprender a comer no sofá, nem aprender a comer vendo televisão, nem escutando uma música. A gente não ensina para a criança hábitos que a gente não está disposto a sustentar. Ou seja, mesmo que você tenha o hábito de comer na frente da televisão, esse não é um hábito saudável e que você queira, eu imagino que você queira sustentar para a vida do seu filho. Portanto, não é o que você tem que ensinar para ele. O ambiente da criança comer é, de preferência, na mesa, com a família, em uma posição sentada, ereta, de frente para você. Essa é a posição que a gente diminui o máximo o risco de engasgo, porque o risco de engasgar sempre vai estar presente. Por isso que a gente precisa fazer tudo o que for possível para reduzir a maior chance possível de isso acontecer. E a posição sentada, ereta, de frente para a pessoa que vai dar a comida para a criança, é a posição mais segura. E em um ambiente que outras pessoas estejam comendo, porque, como eu já falei, a primeira coisa é o exemplo. Além do exemplo e do ambiente, você vai precisar se preocupar com os itens para a introdução alimentar do seu filho. Você precisa comprar tudo de novo? Não. É um desejo de cada família, uma decisão de cada família, comprar pratinhos coloridos, coisas específicas. Você só precisa se atentar em coisas muito específicas. Você precisa se atentar no tamanho da colher que você vai usar para dar o alimento para o seu filho. Porque é importante que seja uma colher pequena, uma colher rasa, para facilitar, que caiba na boca do seu filho, para facilitar numa colher rasa que ele consiga tirar o alimento de dentro da colher. Porque uma colher funda vai sempre acabar ficando alimento no fundo da colher, ele não vai conseguir extrair a maior quantidade. Outra coisa que é importante é que você tenha, por exemplo, um babador, porque o momento da introdução alimentar vai ser um momento de muita bagunça. Então, para evitar que a criança esteja sempre se sujando a roupa, porque o ambiente vai acabar sendo sujo, isso você vai perceber que é muito difícil de evitar. Para evitar que suje a roupa, o babador é sempre importante, mas isso também vai da decisão de cada família. E a cadeira de alimentação? A cadeira de alimentação, existem vários tipos no mercado, cadeiras com altura, cadeiras portáteis. Para limpeza, também é importante que sejam materiais de plástico, que fica mais fácil de você higienizar. Se tiver tecido, pano, você vai ter que lavar, vai levar o tempo de secar, porque em todas as refeições vai sujar. Então, o quão mais prático for de limpar a cadeira, melhor vai ser para o seu filho. E aí, os acessórios vai do que é importante para cada uma das famílias. Mas a colher, o pratinho onde você vai servir, o babador e a cadeira de alimentação são itens que eu considero os mais importantes, vamos dizer assim. E a gente tem outras coisas, como por exemplo, uma colherzinhas no mercado, que de um lado ele é colher, de outro lado é um raspador, que facilita quando você vai dar, por exemplo, uma maçã para a criança, você precisa raspar o alimento, se você for escolher por um método participativo de alimentação, que a gente vai falar mais à frente, facilita o momento de você oferecer à criança. Mas o mais importante é que você escolha bem a colher, porque nos primeiros meses de vida, né, da introdução alimentar, vai ser mais a colher, o talher que você vai mais usar. Ao longo do crescimento dele, você vai introduzir a faca, vai introduzir o garfo, mas no começo vai ser a colher o que você vai mais usar. O prato, a cadeira de alimentação e o babador para tentar diminuir um pouco da sujeira, que vai ser inevitável, vocês vão descobrir isso. Depois de você comprar ou você usar o que você tem em casa dos itens, você vai precisar se preocupar com os alimentos. Quais que são os alimentos que você vai oferecer para o seu filho? E o mais importante é você sempre se preocupar no que é saudável. Não existe restrição de frutas, legumes, verduras para você dar para o seu filho. Todos os alimentos são possíveis de serem oferecidos para crianças desde os 6 meses de vida. O que você vai precisar se atentar é como oferecer esses alimentos para o seu filho, para evitar exatamente o risco de engasgo. E no começo você vai acabar oferecendo mais alimentos raspadinhos, amassadinhos, mas todos os alimentos podem ser oferecidos. A gente precisa ter atenção com os alimentos que são mais alergênicos. Por exemplo, o amendoim, que é um alimento muito alergênico, o ovo, que são alimentos do leite de vaca,
que são alimentos que têm maior risco de causar alergias, e para esses alimentos com maior risco de causar alergia, é importante que quando você ofereça ele a primeira vez, você não ofereça outros alimentos novos pelos próximos 2 dias, para caso a sua criança venha a ter algum sinal de alergia alimentar, você possa saber que foi daquele alimento específico, porque senão acaba gerando uma confusão de qual foi o alimento que causou alergia, os sintomas alérgicos no seu filho. E a gente pode conversar em outros vídeos sobre quais são esses sintomas de alergia alimentar, sobre alergia alimentar. A gente pode esmiuçar esse tema em outras conversas. Nessa conversa a gente vai falar mais sobre como se preparar para essa introdução alimentar. E nesse quesito que a gente está falando é sobre os alimentos. Os alimentos você vai oferecer desde os 6 meses de vida as frutas e a refeição principal, que antes era chamada de a papa de sal, né? Só que agora a gente vai chamar de refeição principal, porque não vai ter sal na comida do seu filho. E nesse almoço, né, que primeiro essa refeição principal é o almoço, você vai oferecer 5 tipos de alimentos para o seu filho. Você vai oferecer uma proteína, que pode ser frango, pode ser camarão, pode ser carne bovina, pode ser carne suína, pode ser todas as opções, lembrando da questão dos alimentos alergênicos. O camarão é um alimento alergênico, então você vai precisar ter um cuidado de observar o seu filho após a introdução desse alimento, mas você pode oferecer todos para ele, e o ovo também entra dentro das proteínas. Além da proteína, você vai oferecer um alimento dos grupos do feijão, feijão, ervilha, grão de bico. O terceiro grupo é o grupo dos carboidratos, que você pode oferecer o arroz, o flocão, você pode oferecer a macaxeira, os tubérculos, as raízes, que também são carboidratos, e os outros 2 grupos vão ser 2 alimentos do grupo dos legumes, das verduras. Então, sempre no prato da papa principal, da refeição principal do seu filho, vai ter esses 5 grupos alimentares. Até dos 6 aos 7 meses, você vai oferecer só o almoço, segundo a orientação do Ministério da Saúde. E a partir dos 7 meses, o Ministério da Saúde recomenda que seja oferecido o almoço e o jantar. Desde os 6 meses, serão 2 frutas ao dia, que, como eu falei, vocês podem oferecer qualquer uma das frutas, desde que tenham cuidado sobre a forma que você vai oferecer para tentar reduzir o risco do seu filho engasgar. Depois que você escolheu, você fez uma análise de quais são os alimentos que você quer oferecer primeiro para o seu filho, né, que é um momento bem interessante da família fazer essas escolhas, você vai se preocupar com a higiene e o armazenamento desses alimentos. Para a higiene dos alimentos que vêm com casca, por exemplo, você pode usar uma solução clorada ou os produtos que são próprios para a higienização de alimentos. A solução clorada você faz com água sanitária, sem perfume, sem alvejante, só observando no rótulo se aquela água sanitária é própria para ser usado para higienizar alimentos, e a diluição correta em água. Você pode usar a solução clorada ou os próprios produtos feitos para limpar, para higienizar os alimentos. E você também vai se preocupar com o armazenamento desses alimentos, porque é cansativo e não cabe na rotina da maioria de nós, mães, fazer todos os dias a papa principal com esses 5 grupos alimentares, considerando que o seu filho vai comer uma quantidade bem pequena. Então, fazer uma vez na semana e congelar, observando sempre as formas corretas, a higiene correta, o utensílio correto que você vai usar nesse armazenamento, e principalmente o tempo possível de se ficar armazenado no congelador ou na geladeira, onde você for colocar, vai facilitar o seu dia a dia. Então, muito importante. A gente pode também conversar em outros momentos sobre como é que a gente vai fazer todo esse preparo, mas é muito importante você se atentar para evitar o risco de uma contaminação bacteriana se você armazenar e higienizar esses alimentos de forma incorreta. Então, recapitulando, como é que você se prepara para a introdução alimentar? Você vai se preocupar sempre em dar o exemplo para o seu filho, em colocar ele num ambiente adequado, para você criar hábitos saudáveis na alimentação do seu filho. Você vai se preocupar com os itens que você vai precisar para iniciar essa introdução alimentar, com o tipo de alimento que você vai dar para o seu filho. Você não vai dar para o seu filho alimentos industrializados, porque você vai estar criando no seu filho hábitos que não vão ser saudáveis, aumentando o risco de obesidade, de sobrepeso e de todas as outras doenças crônicas que estão relacionadas com uma alimentação não saudável. E você vai se preocupar com a higiene e o armazenamento desses alimentos. Tá.
Você se preparou o ambiente, o seu filho está pronto para a introdução alimentar, você preparou os itens, escolheu os alimentos que você vai oferecer e agora como é que você vai oferecer esse alimento para o seu filho? Como eu já falei, o Ministério da Saúde recomenda que a partir dos 6 meses a rotina alimentar da criança seja, quando ela acordar de manhã, ela vai receber o leite materno, se for uma criança que mama no seio, ou a fórmula infantil adequada para a idade do seu filho e para as necessidades dele. Ali no meio da manhã você vai dar uma fruta e o leite materno ou a fórmula. No horário do almoço você vai dar a refeição principal com os 5 itens que a gente já conversou. E no meio da tarde você vai dar novamente a fruta e o leite ou a fórmula, o que o seu filho tomar. A partir dos 7 meses você vai colocar também o jantar, que também é uma refeição principal, com aqueles 5 grupos alimentares também. A forma de oferecer esses alimentos do seu filho, existem 3 formas principais. Existe o BLW, que é o desmame guiado pelo bebê. Essa BLW é uma sigla que traduzida significa isso, desmame guiado pelo bebê. O Bliss, método Bliss, que significa a introdução de sólidos guiada pelo bebê, e o método participativo. São os 3 principais métodos. O BLW é quando você oferece o alimento in natura para a criança, ou seja, você pega, por exemplo, uma maçã e você dá para a criança comer a maçã. Esse método é associado com muitas chances de engasgo, porque ele tende a não se preocupar muito com o corte, a questão desse cuidado com a forma como você oferece esse alimento para a criança. O método Bliss, a diferença principal dele para o BLW é exatamente essa preocupação com a forma como você vai oferecer o alimento para a criança. No método Bliss, você também oferece o alimento para a criança na mão dela, permitindo o desenvolvimento motor dessa criança, mas você se preocupa em oferecer pedaços cortados grandes e de forma que evitem a criança colocar todo na boca e acontecer o risco de engasgar, que é uma coisa que é um susto quando acontece para as famílias, né? E a gente precisa, como eu já falei, reduzir o máximo possível disso acontecer, porque o risco sempre vai existir. Então, que a gente esteja preparado, sabendo as manobras de desobstrução de vias aéreas, manobras de desengasgo, e que a gente tente reduzir, prevenir o engasgo. Oferecer o alimento na mão da criança é muito importante, porque a introdução alimentar, ela não é sobre comer. Dos 6 meses a 1 ano de idade, o leite, seja o leite materno ou a fórmula infantil, ele é o alimento principal dessa criança. A introdução desses alimentos, por isso que chama introdução alimentar, não é necessariamente sobre comer, é sobre se desenvolver, é sobre descobrir novas texturas, novos sabores, novas temperaturas, novas cores, é sobre a criança usar o alimento como um método de exploração. E no final, qualquer quantidade que o seu filho comer já é uma glória. Ele já vai estar recebendo uma nutrição diferente daquela do leite ou da fórmula infantil que ele já vem a receber. E por isso que o método Bliss ou o método BLW são muito válidos, porque eles permitem o desenvolvimento do dessa criança. Na introdução alimentar, o seu filho vai ter a chance de aprender o movimento de pinça, que é o movimento do polegar e do indicador. Porque ele vai estar tentando pegar os alimentos. E esse movimento de pinça é um marco de desenvolvimento muito importante para nossas crianças. E a alimentação é uma ótima forma de eles aprenderem a fazer isso, quando eles vão tentando pegar os alimentos de dentro do pratinho. Por isso que quando você oferece o alimento só na colher, na boca da criança, sempre em papinha, sempre muito amassadinho, que é importante esse cuidado, claro, porque os bebês de 6 meses ainda vão estar aprendendo a mastigação com a gengiva e com a língua, né? Mas se você só oferece dessa forma, você impede que a criança se desenvolva, que ela consiga aprender a pegar nas coisas, esse movimento de coordenação motora fina. Então, assim, eu sou muito adepta e eu sempre recomendo para as minhas mães que de alguma forma, da forma que você se sentir mais segura, mas que você permita a criança explorar o alimento como uma forma de se desenvolver. Então, a gente tem o BLW, o Bliss, lembrando que a diferença dos dois é que o Bliss, ele se preocupa mais com essa questão de engasgo, então você se preocupa mais com a forma que você corta esses alimentos para entregar na mão da criança, para permitir que ela descubra o alimento. E o terceiro é o método participativo, que é a união desse desenvolvimento, quando você oferece o alimento para a criança explorar, junto com você oferecer o alimento em forma amassadinho na colher.
É quando acontece esses dois movimentos juntos na refeição, que é o que a maioria das famílias tende a querer fazer, porque você une as duas coisas. Você consegue alimentar a criança e consegue permitir que ela se desenvolva. Então a gente estava falando sobre como é que você vai oferecer esse alimento para o seu filho. E você vai ter essas 3 opções para você escolher e ver o que se adequa mais dentro da sua realidade. Mas o mais importante que a gente precisa falar é sobre a questão das expectativas. A introdução alimentar, a gente sempre acha que a criança vai pegar a primeira fruta que ela vai comer e vai traçar a fruta toda, vai comer tudo e que aquilo vai aí. Muitas mães acabam achando que tem que deixar a criança com fome para que ela coma a fruta toda, coma a refeição principal toda, e isso acaba que é uma frustração. As mães chegam no consultório, meu filho não come nada, ele só cospe, ele põe na boca, só baba a comida, só quer brincar, faz uma bagunça e no final não come nada. Isso é normal? Para o bebê que está na introdução alimentar, sim. Isso é normal e acontece com muita frequência. Porque, como eu já refrisei com vocês aqui em vários momentos, a introdução alimentar não é sobre comer nos primeiros momentos, é sobre se desenvolver. A criança vai estar recebendo um monte de estímulos diferentes, porque até então a única coisa, o sabor que ela conhecia é do leite materno ou da fórmula infantil, e quando ela se depara com todas essas cores, texturas, temperaturas, toda essa novidade, ela vai de forma lúdica achar que é uma brincadeira e vai estar ali explorando. E vai chegar o momento que essa criança vai comer, mas isso não vai acontecer da forma que nós pais queremos. Isso vai acontecer no timing, na velocidade de cada criança. E é por isso que a gente precisa respeitar a quantidade que a criança vai comer. O que é uma quantidade suficiente para uma criança de 6 meses na introdução alimentar começar a comer? 1 colher de sopa. Ou seja, daqueles 5 grupos alimentares, se juntando tudo que ela comer, der 1 colher de sopa, 2, 3 colheres de sopa, a gente já tá no lucro. Ela já conheceu o sabor dos alimentos. Se ela for ter alguma chance de ter alergia a algum alimento, essa quantidade já vai ser suficiente para manifestar os sintomas, e a nutrição já vai estar acontecendo, porque não vai ser esses alimentos novos logo no início, nos 6 meses de vida, que vão sustentar, que vão nutrir, que vão alimentar a nossa criança. Essa função continua sendo do leite materno ou da fórmula infantil, o que cada criança, né, a depender de cada família, a criança vai estar recebendo. E outra coisa que é muita expectativa também, os horários. A gente quer colocar as crianças sempre dentro de caixinhas. 9 horas da manhã vai comer tal coisa, e a criança acaba que dorme uma soneca maior, acorda mais tarde, e você acha que 9 horas da manhã em ponto a criança tem que estar comendo a frutinha dela. E não é assim que funciona. É preciso ter rotina? Sim, é importante ter rotina, porque as crianças funcionam por rotina. Mas ter horários fixos não vão ajudar em nada o desespero de que tá na hora, tem que comer agora. Porque a criança vai sempre precisar desse manejo, desse jogo de cintura, porque a criança é um todo. A introdução alimentar vai acontecendo, você vai ir apresentando novos alimentos para essa criança e ela vai ajustando a rotina dela, você mantendo, claro, uma rotina mínima no meio da manhã, mais ou menos de tal horário a tal horário ela vai comer, o almoço é mais ou menos de tal horário a tal horário, e conforme ela vai crescendo, ela vai se ajustando e entrando mais dentro desses horários mais pré-determinados, mas no começo isso não vai acontecer, porque no começo vai ser um passo de cada vez. E é muito importante que esses horários sejam os horários da família, os horários da refeição da família. Não vai ser bacana para uma criança que a família tem o hábito de comer, por exemplo, 1h da tarde, que essa criança venha receber o almoço meio-dia. Porque, como eu já falei para vocês em outros momentos ao longo desse vídeo, o exemplo é muito importante. Então, é muito importante que a criança receba o alimento no horário que a família também recebe. E a família não come sempre no mesmo horário marcado. Então, essa expectativa do horário é outra expectativa que você precisa também se desamarrar desse nó para começar uma introdução alimentar mais leve, mais saudável para você e para o seu filho. E a expectativa da bagunça, do tempo que a criança leva para comer, você também precisa compreender, é um momento de desenvolvimento. Então, vai ter bagunça mesmo, a criança não vai comer na velocidade que um adulto come, ela não vai comer em 10 minutos, porque ela vai precisar do tempo de bagunçar o alimento, o tempo de pôr na boca, cuspir, pôr na boca de novo.
ela vai precisar desse tempo para ela poder aprender a mastigar. Ela não vai comer na mesma velocidade que nós adultos comemos. Então, todas essas expectativas, e principalmente a principal expectativa é a expectativa do quanto a criança come, a gente precisa entender que não vai ser respondida. Criar essa expectativa é sinônimo de frustração. Porque no começo a criança pode comer muito bem, e vai ter crianças que vão comer muito bem, mas vai ter outras crianças que vão seguir um ritmo totalmente diferente. Isso vai ser um processo muito individual de cada família. Inclusive, você sabia que existem algumas crianças que vão precisar receber o mesmo alimento mais de 10 vezes para que ela aceite aquele alimento? Existem crianças que não vão aceitar, por exemplo, uma banana, uma maçã logo na primeira vez. Ela não vai querer comer, não vai comer nada. E você vai desistir, a criança não gosta de banana. Não, porque ela está conhecendo aquele alimento pela primeira vez. Você vai precisar de ter paciência e insistência. Acho que o mantra da introdução alimentar é paciência e insistência, não desistir. Não é uma insistência de você forçar a sua criança, mas é uma insistência para você, de você não desistir da introdução alimentar do seu filho, que ela seja o mais saudável, o mais lúdica e o mais participativa da parte dele, que ele participe o máximo possível. E vai ter crianças que vão precisar que você ofereça a banana raspada, a banana em pedaço, a banana cozida, a banana com casca, a banana sem casca, até que a criança consiga aceitar a banana e a maçã e todos os outros alimentos. Vão ter crianças que não vão aceitar de primeira, e você vai precisar insistir para você conseguir trazer para a vida do seu filho esse hábito mais saudável. E claro, você dar o exemplo também vai ser uma coisa que vai ajudar demais o seu filho a aceitar os alimentos, se ele vê que você também está comendo os alimentos. Por isso é muito importante o ambiente, os horários junto de refeição com a família, para que isso aconteça e você consiga estimular melhor essa introdução alimentar do seu filho. Mas outra coisa que as mães têm muita dúvida também é sobre os sinais de fome. Qual que é a hora que eu sei que o meu filho tá querendo comer, que ele tá aberto para receber o alimento, e a hora que ele já não quer mais, que eu vou estar reforçando uma alimentação que ele não tá afim? Os sinais de fome, primeiro vamos falar sobre os sinais de fome. Os sinais de fome são: a criança, quando você vai dar o alimento, isso é fácil de perceber logo quando a criança começa a apresentar interesse em comer. Ela avança na comida, literalmente. Então ela vai lá, quer pegar a comida com a mão, a atenção dela tá focada no alimento, ela pega a colher da sua mão e tenta colocar na boca dela, ou seja, ela tá ligada naquilo ali, ela abre a boca para receber o alimento. Então isso são sinais de que a criança tá querendo aquele alimento, que a gente chama de sinais de fome. E os sinais de saciedade, o momento que a criança já não tá mais afim, ela já não tá mais querendo receber aquele alimento, primeiro ela perde o interesse. Ela vai olhar para um brinquedo que tá ali do lado, para uma outra coisa que chamou a atenção dela, ela já começa a colocar a mão empurrando a colher que você tá dando, ou ela larga a comida em cima do pratinho, ou joga no chão, ela fecha a boca quando você vai tentar dar o alimento para ela. E tanto para sinal de fome e sinal de saciedade, a gente tem o choro. E o choro pode ser sinal de qualquer coisa, pode ser sinal de fome, de saciedade, de que tá de cocô, de que tá com sono, de que tá sentindo uma dor, de que tá incomodado, de que quer o colo. Então o choro não tem que ser parâmetro, porque ele é o último sinal para fome e saciedade. Então a gente vai sempre se atentar nesses outros sinais sutis de a criança estar ou não manifestando interesse pro alimento naquele momento. Você compreendeu como é que você vai avaliar se o seu filho está pronto para começar a introdução alimentar? Como é que você vai organizar a sua casa, a cozinha, os alimentos, os itens para a alimentação do seu filho, para a introdução alimentar dele? Qual o método que você vai escolher? Se você vai preferir permitir que o seu filho tenha o desenvolvimento sozinho, comendo só com o método Bliss ou o método BLW, ou se você vai preferir um método participativo em que você oferece também o alimento para o seu filho na colherzinha. E o mais importante desse vídeo, você entendeu que as expectativas podem arruinar a sua introdução alimentar? Você entendeu que a introdução alimentar é do seu filho, não é a sua introdução alimentar? Logo, não vai seguir o seu tempo, vai seguir o tempo do seu filho, a velocidade dele, os momentos de interesse dele.
Você entendeu tudo isso? Você entendeu que a introdução alimentar é o momento, é o hiato de tempo que você tem para garantir uma alimentação saudável para o resto da vida do seu filho? Que ali você vai estar plantando a sementinha que ele vai colher lá no futuro? Se você entendeu tudo isso, eu já estou satisfeita com esse vídeo. Esse vídeo já serviu para a função que ele tinha. Compartilhe esse vídeo com uma mamãe que também está muito desesperada com a introdução alimentar. Que o filho dela tá ali chegando nos 6 meses, ela não sabe se ele tá pronto para comer, ela não sabe o que fazer para começar a introdução alimentar. Conta pra mim também se você sabe como oferecer as frutas pro seu filho, se você sabe como oferecer quais os cortes que são os cortes mais seguros para cada idade, se você sabe que tem cortes que são possíveis de oferecer desde os 6 meses de vida, mas tem cortes que vão precisar esperar mais um pouquinho o seu filho ter uma capacidade de mastigação maior, para que a gente possa, em outras postagens aqui nas nossas redes, a gente conversar sobre esses métodos de cortes. Conta pra gente se de tudo que a gente falou aqui hoje ficou alguma dúvida, se você quer que a gente esmiúce mais, que a gente converse mais sobre algum desses temas, para que a gente possa em outras conversas abordar aquilo que ficou dúvida. É isso, um beijo e até a próxima!